Fala, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou à companhia de Giovanni para falar mais um pouco, né, de Campeonato Brasileiro, mais específico dessa última rodada, né? Aconteceram várias coisas com nossos times, né, tanto com o São Paulo quanto com o Coritiba, né? E aí, como é que você tá, meu querido Giovanni? Opa, tamo aí na luta, tendo alguns desesperos aí, mas normal, né? E você... Pois é, a última vez que a gente falou, a gente tava, né, criticando um pouco o Fernando Diniz. Acho que hoje você mudou um pouco sua opinião, né? O Diniz fica no São Paulo. Hoje eu posso mandar aquele eu nunca critiquei. Lembrando que essa é a rodada 23, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nós tivemos vários jogos, dentre eles tivemos Atlético Mineiro 2-1 no Botafogo, né? Coritiba 0, Corinthians 1, um jogo que a gente vai estar comentando aqui. O Fortaleza empatou com o Goiás. Palmeiras goleou o Atlético. Deixa eu só ver aqui os restos dos jogos. O Santos ganhou de 4-2 do Sport Recife. E o São Paulo ganhou do Bahia, né, de 3-1 fora de casa. E o Atlético Goianiense empatou com o Internacional em 0-0. Vamos começar falando do... Posso começar falando do meu time, cara? Opa, por favor. Vou falar um pouco do Coritiba, cara. O Coritiba, né, jogou contra o Corinthians em casa, né? Tá longe ainda, como eu falei, o clube se distanciou muito pra sair da zona do rebaixamento. O time tá lá embaixo do Campeonato Brasileiro. É uma situação bem delicada pro Coritiba, e o VAR deu uma ajudinha pro Corinthians, eu acho, porque na minha opinião aquilo nunca ia ser pênalti se fosse num jogo normal. Acho que essa questão do VAR, ela tem dado algumas coisas assim que a gente não entende, a gente não tá acostumado a ver. E eu não sei não, cara, mas o futebol brasileiro é um futebol muito pegado, né? Porque se você for levar tudo ao pé da letra no Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus, né, Giovanni? Que É um bom falta. ponto. Essa semana eu tava vendo um vídeo do Barolo, inclusive tem um canal muito bom, recomendo. Ele Como é que é o levantou nome? Como é? o Barolo. Barolo Beleza, vou Vídeos. deixar. É um Eu youtuber de São não Paulo. posso esquecer, eu vou deixar na descrição do vídeo, então. É um velhinho que fala? Não é esse? Ele é um tiozinho. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão e a minha boca vocês não vão calar. Ah, eu sei quem que é esse cara. Ele é meio na internet. Eu volto e meio eu vejo esse cara caindo, ele só critica o São Paulo, né? E assim, ele levantou um ponto muito bom, que foi justamente nessa questão do VAR. A arbitragem no Brasil, ela não é profissional. O cara, ele apita um jogo nesse mês, aí vai passar um tempo ali, mês, 45 dias, enfim, até ele apitar outro jogo novamente. Então, assim, nesse meio tempo, o cara, ele é contador, ele é, sei lá, preparador físico, professor de educação física, ele é um monte de coisa, menos treinador, né? Treinador não, desculpa, árbitro nesse período. E aí, o que acontece? A questão do VAR, ele bota ainda mais em xeque a segurança que o cara tem pra apitar. Porque além dele ele tem que bancar a decisão dele, ele ainda vai ter que bancar a decisão do VAR, porque assim, como dizem, a última palavra é do árbitro de campo, né? O escalado no campo, a última palavra é dele. Mas eu não sei se no perfil dos árbitros eles vão falar assim, não, pô, eu acho que foi pênalti, eu tô bancando que foi pênalti, e é isso. É algo que eu sinto falta na arbitragem brasileira. Cara, uma coisa que eu nunca entendo no VAR, concordo com você, mas uma coisa que eu não entendo é por que tem tanta gente, cara, no VAR. Tipo, tem 3, 4 caras que ficam no VAR, se você já percebeu isso. Sim. Parece 20 nego lá na frente do computador, lá olhando o lance. Pô, bastava um, cara. Por que tanta gente, velho? Tipo, eu ficava assim, bastava uma pessoa pra ficar olhando, um outro juiz lá pra... Não, tem uns Eu, 4 negros pra ficar olhando no computador lá. eu imagino que a maioria deles eles estão lá presente para ajudar em pegar a imagem. Então, assim, provavelmente tem alguém que entenda mais desse tipo de coisa. Mas, sei lá, também, como você falou, às vezes eu acho que as opiniões elas ficam muito dispersas quanto mais gente. Sim, cara, eu acho que eu vi, acho que são 4, não me engano, né? Pelo menos a maioria dos jogos que eu tenho visto são 4. Sim, e inclusive até, eu não sei se isso, não sei dizer se foi pra frente, também tinha um tempo que eles estavam querendo botar um fiscal pro VAR.
sabe? Meu Deus do céu. Então, assim, é Ô, realmente. e me diga uma coisa, aquele que ficava atrás do gol não tem mais, né? Tinha um campeonato brasileiro que tinha um juiz que ficava atrás do gol só pra dizer quando a bola entrava. Isso não tem mais, né? Acabou. Porque na época, acho que ele não acrescentou muito também. Pelo que eu me lembro, assim, de memória afetiva, ainda teve alguns lances que era esperado que não tivesse mais. Então acabou que não. E eu acho que não vingou mesmo. Realmente, cara, essa questão do VAR é bem complicado e eu acho, vou te falar, eu não sei se você chegou a ver os lances do Coritiba e Corinthians. Eu fiquei sabendo do ocorrido, sim. Foi uma coisa assim, ó, cara, todos os comentaristas, todos eles falaram que não foi pênalti e o juiz deu pênalti pro Corinthians, né? Claro que a gente tá falando de um clube que tem, né, é conhecido por passar a mão, né, no jogo sempre. E a gente sabe que, apesar que, olha, vou te falar, o Coritiba ele chegou, ele foi pra cima, não ficou tipo lá atrás, né? O Corinthians se fechou e literalmente o jogo foi assim, né? Tá bom. Sim. Só que o problema do Coxa é que tá faltando um atacante, tá faltando ataque, o time não tem atacante, né? Então, aqueles chutes, né? Nossa, é chute muito fraco, nunca consegue dar um chute assim, esse chute foi pro gol, pro goleiro fazer uma defesa. Mas o VAR complicou a vida do Coritiba, bem, né? Afundou praticamente o time agora. Não sei, acho que tá 5. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela, rapidamente. Mas acho que não me engano, 5 tá. Deixa eu pontos descer do, aqui. do Sport, que é o 5 pontos. 16º. 5 pontos, ou seja, ele tem que ganhar praticamente 2 jogos e torcer para os outros 2 perder, cara. É uma visão difícil. E a próxima jogo é um confronto direto contra o Red Bull em casa. Então é um confronto difícil. Se não ganhar, se perder pro Red Bull, a situação aí vai ficar bem complicada, eu acho. É Né? um competidor direto ali, né? Sim, sim. E aí também tem uma coisa que pesa o histórico em jogos decisivos, principalmente em reta final de campeonato pro Curitiba. Se você for lembrar bem, eu acredito que foi o último rebaixamento, tinha lá na última rodada. Dependia só dele mesmo para permanência na primeira divisão e acabou, acho que, perdendo de 1-0 pro. Se não me engano, foi pra Chapecoense, né? Foi um gol no final. Isso, ele perdeu pro São Paulo naquele jogo polêmico lá que você lembra, que bateu na mão do jogador do Coxa e foi pênalti. Lembra disso? Lembra que Sim, a gente daquele jogo? Aí ele perdeu aquele jogo. Aí o último jogo ele tinha um jogo decisivo contra a Chapecoense. Aí ele começou ganhando de 1-0. Aí depois a Chapecoense virou no último minuto, assim. Se ele se tivesse empatado, ele tinha ficado. Aí foi rebaixado. Um Aí negócio, esse que é um afundou o negócio que a time. gente sempre vê é comum a gente ver no Curitiba, né? Ah, assim, vendo de fora, né? Isso é uma visão de alguém que não é torcedor. Parece que o Rodrigo Santana, ele acrescentou algo no time. Realmente parece que tá mais perto de conseguir alguma coisa. Não chegou ainda lá, mas parece que tá no caminho. Não sei se você também tem essa impressão. Cara, é que assim, como é que fosse falar do Rodrigo Santana? Vamos lá. Ele estreou contra o Internacional, fez um jogo muito bom, ele empatou com o Inter, e fora de casa, pô, empatou com o Inter, que era o Inter do Thiago Galhardo, Inter, né, do líder do Campeonato Ainda Brasileiro tava na liderança, né? ainda tava na liderança, pô, fez um jogão lá, todo mundo comentou, pô, o Coxa, mas tá, aí veio o surto de Covid. Aí o Coritiba jogou contra o Bahia com meio time praticamente com Covid, perdeu de 2-1. Podia ter ganhado o Bahia, podia ter ganhado, deu mancada naquele jogo. Foi pura mancada do time, assim, deixou. Poderia ter. Até o VAR também atrapalhou, porque o Coxa tinha feito um gol, aí foram ver lá, deram um zoom, aí bateu na mão do cara, mas um lance que, tipo, no futebol normal nunca você ia ver. Tipo, o cara levou a falta e a bola pingou, deu no braço do cara, aí que deu o lance para fazer o gol, assim. E aí o Bahia virou. E aí o Coxa pegou mais um jogo com meio time com Covid, que foi contra o Flamengo, aí não tinha o que fazer, né? Levou um bombardeio, acho que foi 3-1 pro Flamengo. Tipo, o Flamengo perdeu a chance de fazer uns 10. Aí não Mas é aí já. demérito nenhum. Mas aí já esperava o Flamengo, né? Isso já é um jogo que já se esperava que o Flamengo fosse vencer. Aí agora ele assumiu. Mas aí esses 2 jogos foi o Pachequinho que assumiu, né? O eterno Pachequinho aqui. Quando a merda fede, chama esse cara pra assumir o time. Esse cara só assume o time É quando um a apagador de coisa tá incêndio certa. do time, né? Apagador de incêndio, exatamente. É o suplente lá, mas sempre esse cara. Ele já foi técnico, errar um Para monte o de sim. Corinthians. Perde muito ponto em confronto direto. Sim, sim. Uma coisa que eu observo.
É uma É, coisa assim, assim como você mesmo comentou, pô, perdeu pro Flamengo. Pô, não, já não é. e detalhe, cara, que o Coxa só tem um Campeonato Brasileiro. Ele só tem o Campeonato. Ele não tem outra competição. Ele tem que dar a vida no Campeonato Brasileiro. Tipo, o Copa do Brasil já caiu Exatamente. foi na primeira fase. Foi pro time do. Eu levei sal, porque eu tenho uma amiga minha que torce pro Manaus Futebol Clube. É um time de Poxa 13 vida. anos. 13 anos tem o time. E o time tá indo quase pra Série B, pra você ter uma ideia. Ganhou do Coxa. Aí, tá, a Copa, tudo bem que esse regulamento da Copa do Brasil também, pelo amor de Deus, né? Um jogo que perdeu já era também, eu acho muito bizarro isso, né? Tudo bem que favorece os clubes pequenininhos É, ali, é, tem mas essa pô, questão é sacanagem, né? de Tipo, perder um jogo já vai, não ter disponibilidade. 2 jogos é zoado, eu acho. Deveria ter 2 jogos, eu acho que até Porque pra. é que aí que entra aquela questão também da disponibilidade de calendário. Acredito que Sim, tenha sim. uma coisa disso. Se não me engano, já daí nas oitavas que passa a ser 2 jogos, é uma rodada antes das oitavas, eu não me lembro agora, mas daí passa a É ser os assim, dois. é assim que funciona. Na primeira fase, o, o time pequeno, por exemplo, o Manaus tem um mando de campo, certo? Então o Coxa vai jogar fora de casa, é só um jogo. Se o Manaus empatar com o Coxa se classifica. O Manaus se o Coxa empatar se o Coxa empatar com o Manaus ou ganhar, ele se classifica. Se o Manaus se obriga a ganhar do Coxa para se passar a próxima fase da Copa do Brasil. Mas aí ele ganha aquela bonificação de 1,5 milhão lá, né? Que eles falam para a próxima Que é um fase. dinheiro importantíssimo, né? Tanto para o Sim, Curitiba sim. quanto seria para o Manaus. Claro que muito mais pro Manaus por ser um clube bem menor, né? Por ser um clube que tá, né? Seria basicamente o salário do ano ali num jogo. Sim, sim, mas é exatamente isso. Seria um dinheiro que, uou, né, pra eles, pô, teria o dinheiro pra bancar o ano inteiro. Aí a segunda fase da Copa do Brasil, é, se empatar, aí vai pros pênaltis. Mas aí o time, aí o segundo jogo é um jogo só, favorece quem é o clube menor, e aí se empatar vai pros pênaltis. Aí da terceira fase pra frente acho que volta. Não sei se volta a ser 2 jogos ou. Não sei como funciona. Mas eu gostava mais do antigo regulamento. Quando, por exemplo, se empatasse ou o time perdesse de 1-0, ele teria a chance de jogar por exemplo, o Manaus teria a chance de jogar no Couto Pereira. Se o Coxa fosse lá e metesse 3-0 no Manaus, eliminaria o jogo de volta. Que aí fica meio difícil, né? Ou, tipo, reverter lá, né? Então acho que esse regulamento anterior era melhor, eu acho, na minha opinião. Eu acredito que a principal razão para essa mudança foi realmente o calendário. Eu não imagino que tenha sido Calendário. outra. Calendário de É, disponibilidade de datas, Mas, enfim. mas voltando voltado ao Campeonato Brasileiro, então, o Coritiba ele só tem o campeonato. E ele tem a semana inteira pra treinar. Tipo, ele não tem esse calendário fudido que, tipo, tem Libertadores, Copa do Brasil. Ele tá com um calendário bem. Tipo, vai jogar só no próximo sábado, pra você ter uma ideia. Só no próximo sábado. Ou seja, ele tem a semana inteira pra treinar. Aí os caras treinam a semana inteira, chega no jogo e me erra as coisas. Isso que deixa ele puto da cara, né? Tipo, pô, Você, né? Os caras tem que estar. você percebe se o time ele entra abalado? Ele entra, não, ele entra balado. A impressão que os caras não querem, a impressão que os caras, tipo, joga meio que obrigado. Tipo assim, eles entram pra jogar, você vê que eles se esforçam, assim, em certo ponto eles se esforçam, mas, porra, cara, tipo, né, errar passe já é uma coisa que, pô, não pode acontecer, né, cara, num time que tá treinando a semana inteira. Cadê o entrosamento, cara, do time, né? Tá faltando isso ainda, Eu vejo que poxa. assim, aquele Giovanni Augusto ele tem se destacado no time. Ele é um. Não, ele joga bem pra caramba, aquele cara. É um dos E melhores. exatamente E o que Sabino, né? O zagueiro. O Sabino, Sabino, exatamente. o Sabino joga bem. São dois caras que quando eu observo assim, eles jogando, eles realmente parecem estar confiantes em campo. Uma coisa que eu não vejo nos outros jogadores. Você vê que eles entram confiando. Agora voltou o Rafinha, né? Também tem isso. Voltou o Rafinha no jogo passado. O Rafinha, a qualidade do Rafinha é muito, né? Um A cara que entra Rafinha, também com amor a. O Rafinha entra ele, com amor à camisa. ele tem um Você vê que acréscimo ele. técnico bem grande também. Sim, sim, você vê que ele quis vir pro Coxa, ele gosta do time e tal, ele fez a carreira dele ali. Você vê que ele tá ali porque ele quer realmente jogar pelo Coxa. Então, você vê ele que ele dá a raça, assim, pra jogar. Só que também, né, não dá pra exigir muito, porque ele também é um jogador que tá, né, quase no É fim de que, carreira também. e também tem aquele negócio que ele nunca foi aquele cara decisivo, né? Que, Sim. pô, vira, é aquele que ganha o campeonato, sabe? Realmente é um cara que acrescenta muito, e realmente até no time do Curitiba, até porque não tem muita opção, né?
Mas agora vamos comentar um pouco agora do seu time. A gente vai comentar todos os jogos, pelo menos, mas assim, a gente vai dar mais ênfase nesse jogo do Coritiba e Corinthians e Bahia e São Paulo, porque a gente torce para os dois times. Então, a gente Exatamente. entende mais as fases dos nossos clubes. A gente vai entender do Goiás para Fala de falar. O que eu sentimento. vou querer falar? O Bahia perdeu em casa pro São Paulo de 3-1. São Paulo, que acredito eu, deixa eu ver aqui, mas tá com jogos a menos, né? Ainda tá ou não? Eu acredito que ele ainda tenha um jogo ainda a menos. Pelo Atlético Mineiro, 2 aqui. É 21 jogos, o Atlético Mineiro tem 23. E tá um ponto de diferença do Atlético Mineiro. E, bom, Vamos o lá. que acontece? Até falando assim da vez passada, uma coisa que ficou claro para mim, né? Qual que é o jogo do São Paulo? O São Paulo não é um time que vai jogar no contra-ataque, não é um time que vai propor jogo. Quando o São Paulo joga contra um time que entra com a proposta de se defender, ele tem muita dificuldade de jogar. Muita dificuldade. Que foi o caso contra o Ceará, que praticamente não desenvolveu nada. E aí, voltando um pouquinho de tempo atrás, jogou contra o Flamengo, jogou muito bem nos 2 jogos. Então, assim, o time do São Paulo, aí talvez seja uma característica que o Diniz está criando para ele, é que o time se sente mais confortável tomando a pressão do que exercendo a pressão. É algo que eu tenho percebido. E, bom, agora, né, entrando especificamente no jogo contra o Bahia, também tivemos um lance aí do nosso querido VAR, hein? Mas rapaz, você ganhou de 3-1, o que você tem que reclamar do VAR, não, cara? Eu que tenho que reclamar. Nós perdemos. Não, Você tá na feliz da verdade, vida ainda, cara? na Vocês verdade, meteram 3-1 fora de casa, sossegado, gente. o lance dessa vez foi contra o São Paulo. Bom, ali contra o Ceará teve uma pataquada, né? Vamos falar a verdade. O juiz, o bandeirinha marca o impedimento, o VAR revisa, o juiz valida o gol, certo? O juiz autoriza a saída e o lance volta para revisão para ele anular o gol. É uma coisa que não pode acontecer, é previsto que não pode. O São Paulo teria direito, sim, de entrar e pedir anulação do jogo, mas eu prefiro não também. Por vários motivos, acredito que eles fizeram isso. E aí, já no jogo contra o Bahia, o VAR dessa vez foi questionado pro lado do São Paulo. Ali teve um lance, acho que no comecinho do jogo, acredito que foi lá, mais ou menos lá pelos 20 minutos, mais ou menos, algo do tipo. Teve o lance do atacante do Bahia e o goleiro do São Paulo. O Thiago Volpe, ele sai para espalmar a bola, tirar. O Arboleda, que é o zagueiro do São Paulo, ele desvia a bola e o Thiago Volpe, ele acerta um soco no jogador do Bahia. Tanto que parece que até chegou a quebrar o nariz, não sei exatamente. Foi um lance bem polêmico, daí alguns disseram que foi pênalti, outros disseram que não. E esse lance acho que vai um tempo ainda de sendo discutido. Nesse jogo foi a mesma coisa. O que aconteceu? No primeiro tempo, São Paulo criou pouquíssima coisa. Tanto que foi aquela coisa. O time do Bahia estava marcando pressão, veio com a proposta mais de defesa. Tanto que no primeiro tempo o jogo acabou, não parecia que ninguém ia ser do zero. A partir do segundo tempo, que pareceu que o Bahia ele sentiu mais aí condicionamento físico, que o São Paulo começou a jogar. Isso é um negócio que muita gente pode falar do São Paulo, que é um time que é bem fisicamente. Principalmente ali o Daniel Alves, o Luciano, são os caras que estão ligados ali o jogo inteiro. O jogo inteiro eles estão correndo. Luciano, inclusive, que está numa fase ótima, né? Foi um cara que chegou com desconfiança. Muita gente questionou a troca ali com o Grêmio ali pelo Everton, mas deu muito resultado. Realmente, assim, não só resultado técnico, se percebe que o time do São Paulo ele se tornou mais vibrante com a chegada do Luciano. É um time que se sente mais vivo. O Luciano, você vê que é um cara que, o cara ele fica brabo, que ele discute.
E além disso, ainda, pô, é uma referência no ataque. Ele junto com o Brenner, ambos estão indo muito bem. O Brenner agora ficou, acho que com 2 ou 3 jogos sem marcar, mas também bateu, já é o maior artilheiro dos últimos anos na temporada do São Paulo. E o Diniz, cara, você acha que o Diniz ele tá fazendo certo no São Paulo e se acertou agora no time? Eu acredito que agora ele tá começando a se encontrar realmente. Como assim, eu falei na partida, desculpa, tinha um podcast frente a futebol. Não tava tendo evolução no time do São Paulo. E de fato, é difícil falar que o time do São Paulo evoluiu, que a gente percebe que os jogadores em si evoluíram. O estilo de jogo do São Paulo não tá diferente dos últimos tempos. Mas eu sei que os jogadores estão se comportando diferente no esquema tático. O Luciano tá fazendo gol praticamente toda a partida. O Brenner vinha fazendo gol praticamente todo o jogo. Brenner, que agora parece que realmente está se sentindo mais à vontade com jogar, ele está mais ativo no ataque, coisa que até um tempo atrás ele não era. E aí é o que acontece, o Diniz, cara, o Diniz ele tem acertado numa coisa que ele não vinha acertando antes. Nas alterações ele tem feito umas alterações que normalmente elas dão resultado. O São Paulo jogou com um zagueiro e conseguiu fazer 3 gols, tomou um só no finalzinho do jogo. Então, assim, por enquanto tá dando certo. Vamos ver até quando. Torcemos para que muito tempo. Tá certo, tá certo. E eu só comentando uma coisa breve que não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, mas eu vi, acho ontem. Cara, eu vi o Daniel Alves que tava cantando uma música, cara. Você já escutou? Um funk? Ele fez uma parceria com um funk. Ele lá fez uma Cara, música. Daniel Alves Princesa, acho que é a Princesa Disney. Essa Princesa Disney não tem, acho que é alguma coisa assim a música. Aí eu um monte de mulher, e daqui a pouco parece o Daniel Alves no clipe. Eu falei, caramba, cara, o cara veio o Brasil mesmo pra ver essa celebridade aqui, cara. Ela é a princesa que a Disney não tem. Esse é o Daniel Alves que a gente conhece. O cara é excêntrico. Aí às vezes ele vinha com os cortes de cabelo nada a ver, aparecendo nas cerimônia com umas roupas estranhas. Agora, como ele não tem feito essas coisas, já vendeu Nossa, cara, eu carro fiquei esse tempo assim. atrás. O cara é diferente mesmo. E acho que foi o Arboleta que esses dias também pegaram ele lá nas festas lá tal. Ele tava curtindo lá. Acho que foi até o Neto, desceu a lenha nele. O cara foi lá num baile funk lá tal. Você chegou 4 horas da manhã, aglomerado num tal de DJ Guga. Você chegou a ver? Eu fiquei. Então, o que acontece? O Arboleda, ele é um cara que antes de vir pro São Paulo, ele era aquele famoso jogador problemático, sabe? Todo mundo tem consciência da capacidade técnica dele, mas ele não é um cara muito dedicado, que dá problemas extracampo, enfim, esse tipo de coisa. A minha preocupação era essa, que ele estivesse voltando a ser desse jeito, porque assim, ele oscilou um tempo no São Paulo, principalmente em jogos importantes, ele dava uns deslizes. Contra o Bahia ele foi bem, então assim, por mais que ele tenha ido tenha ido no baile funk, já tirou foto com camisa do Palmeiras. Então assim, ele ainda é jogador de São Paulo e quando ele tá entrando ele tá fazendo o necessário. Vai precisar fazer algumas coisas ainda para recuperar o crédito que ele tinha, mas não acredito que ele vai ser um problema gigante no elenco, não. O que preocupa, na verdade, a única preocupação, na verdade, seria, né, em questão da pandemia, né, por exemplo, o que aconteceu lá no Corinthians, por exemplo, o Sassá, acho que depois do Atletiba, ele foi numa festa também, e bateram uma foto dele na festa, o Coxa mandou ele embora na hora, tipo, não quero mais você, né, tipo, ele não quis nem saber, e o Sassá tava indo bem no Coxa, eu falei, caralho, eu quero mandar o melhor atacante do time embora. Eu Esse fiquei... é o problema. eu acho... Parecia que o Curitiba parecia que ele tava buscando uma razão mesmo pra dispensar o cara. Como você falou, talvez dentro de campo ele tava entregando, mas eu acredito que financeiramente começou a pesar pro Curitiba.
Você via assim ele era aquele cara, assim, mas é que nem se falou, o dinheiro talvez, mas, pô, o cara na primeira, assim, foi o bater, nem pegar, nem dá pra ver se é ele direito na foto, pra rua. Ele Aí falou, esse do foi São na Paulo, época. o cara curtindo o Vale Funk, falei, ó, o São Paulo acho que vai mandar ele embora, eu pensei comigo mesmo, né, falei, São Paulo acho que vai demitir ele, né, cara, porque São Paulo acho que o time não vai permitir isso. Não, o cara tá lá de boa, tipo, não, é meu Não, São zagueiro, Paulo pra quê? permite tudo. Falta tudo liberado. Liberado. Mas agora vamos comentar de outro jogo aqui. Atlético Mineiro e Botafogo. O Galo do seu querido Sampaoli ganhou do Botafogo, que tá lá embaixo, junto com o Coritiba, atrás, no mesmo número de pontos, mas em saldo de gol tá atrás do Coritiba, tá acho que décimo, deixa eu ver, 19º colocado, né? É isso, 19º colocado o time do Botafogo contra o líder Atlético Mineiro. Eu confesso que nesse campeonato eu esperava muito mais do Botafogo. E você, Giovanni? Ah, a vinda do Honda pro Botafogo, acho que ela deu uma visibilidade legal pro time. Eles queriam até o Robin, lembra? Caraca, Teve, imagine o Robin o jogando na Série Botafogo B. teve esse negócio de trazer uns caras assim diferentes. E é uma ideia legal. Tem o Calu, eu acredito que ele não esteja jogando tanto. O Honda também não. Tá indo bem, mas já não tá resolvendo o jogo pro Botafogo. Até, deixa eu ver aqui, talvez até o Honda nem tenha jogado, pelo que eu tô vendo aqui. Mas assim, é que você falou, no começo não parecia que o Botafogo ia ficar assim. É claro que a gente não espera muito também. Mas parecia que ia dar uma engrenada e depois que o time começou a ter problema, realmente não conseguiu recuperar. E a gente também pode falar um pouco do Atlético Mineiro, né? Que Exatamente ia tá um nessa timaço. Que tá, que pra tá mim um tá. exatamente, ele tá um timaço, só que assim, a pinta que ele tava dando no começo do ano é que ele ia ser tão dominante quanto foi o Flamengo no ano passado, e Sim, isso não sim. tá acontecendo. Mas, cara, exatamente. Isso, assim, quando o campeonato começou lá, né? O Atlético Mineiro começou lá em cima. E com o tempo ele foi freando, né? Foi parando. Você vê que ele foi perdendo alguns jogos. Até mesmo do Curitiba, ali por pouco. Ele ganhou, mas ele ganhou assim, com o cu na mão, como se diz. Sim, não foi. Ele ganhou, mas tá ali, cara. Os caras se defendendo o jogo inteiro e tal. Mas, assim, o Exatamente. Sampaoli Nada é a um ver cara, é um passado. baita de um técnico, né? Eu acho que a presença dele no time, nossa, mudou a cara do Atlético Mineiro. Exatamente. O Sampaoli é um cara que tem muito conhecimento para fazer um time ofensivo. Eu acredito que talvez vamos supor que ele jogasse, tivesse num time como o Curitiba, na situação que o Curitiba tá, talvez ele não fosse desenvolver tanto justamente por causa disso, porque é um time que ataca muito bem. Então ele mantém a pressão em cima e mata a maioria dos jogos assim. Agora até a questão é que o Atlético ele tá oscilando um pouco, né? Ganhou alguns jogos aí meio Ele na chegou parte a da perder pro canelada. Fortaleza, né? Exatamente. Teve alguns jogos assim. Mas é claro que se a gente for botar aqui de cabeça 5 candidatos ao título, ele vai estar entre os 5, sem dúvidas nenhuma. Com certeza. E Fortaleza e Goiás, o que você tem mais pra me dizer desse jogo? O Goiás, lanterna, eu acho que o Goiás não tem muito o que falar, eu acho que é certo que a segunda divisão do Goiás é certa ano que vem. E eu tenho uma birra com esse time do Goiás, não é uma birra, na verdade é um time que é o time da minha primeira namorada, ela era de Goiânia, então ela gosta do Goiás, né? E o Goiás, ele já foi uma vez, foi vice da Copa Sul-Americana, foi campeão da Série B já, né? Mas o time tá mal demais, o Goiás, né? E o Fortaleza. Mas assim, você vê que teve um. Ele começou ganhando do Fortaleza e depois o Fortaleza empatou o jogo, né? Você veja que, por exemplo, o próprio Goiás, ele é um time que tá. Ele não é o lanterninha, né? Aquele lanterna que todo mundo bate, né? Mas ele é aquele lanterninha que tá dando trabalho pros times ganharem, né? Até o São Paulo acho que empatou, né? Com o Goiás, né? Coxa também Sim, empatou. o Goiás é um time que custa pra ser ganho. Só que Sim. você vê que esse é um time que ele tá muito mais. Ele oferece muito mais dificuldade do que eu digo no sentido de dar condição de jogo.
O Goiás não é um time que consegue se impor. Esse que é o principal problema do time. Ele até consegue se defender, então assim, tem o Fernandão ali, que é um atacante com bastante experiência. Mas realmente eu também acho que tá difícil pro time, não acredito que vai escapar não, realmente. E o Goiás teve aquela questão dos jogos, né, que também estavam faltando, e acho que isso Inclusive foi também um dos desmotiva o time total, né, a cara? primeira rodada que foi com o São Paulo não foi Não o aconteceu. primeiro jogo assediado no campeonato, foi contra o São Paulo e Goiás. E também a gente também tem que falar do Fortaleza, nosso querido Fortaleza. que tá surpreendeu, foi um time surpresa, foi a surpresa desse campeonato, né? Você não esperava a Fortaleza assim tão bem, né? Era um time que tava bem Quer dizer, tão montado. bem assim, não, mas digo, tá mais do que se espera, né? Com certeza. A gente vê que assim, o Fortaleza é um time bem organizado. Em campo, fora de campo também. Mas eu tô sentindo também a saída do Rogério Ceni. Mas não imagino que venha acontecer do Fortaleza correr riscos de ser. Não acredito nisso. Que inclusive veio o técnico do Cuiabá, que estava indo até relativamente bem na segunda divisão. Talvez desenvolva um bom trabalho no Fortaleza. E agora realmente tornou uma incógnita, né? Quando o Rogério Ceni era técnico do time, eu acredito que o Fortaleza ia acabar ali até nono. Agora eu acho que ele passaria ali no máximo 11º. Agora realmente na comando do, acho que é Chamusca, se não me engano, no novo treinador. Bom, vamos ter que ver o que vai acontecer, mas realmente o time do Fortaleza é um time que é bem funcional. Acho que essa palavra é perfeita pro time. E também tivemos também Palmeiras 3-0 no Atlético Paranaense. O time do Palmeiras aí que sempre tá, praticamente, acho que desde 2016, sempre vê o Palmeiras sendo um dos times que tá ali na frente, né? Tentando brigar por alguma coisa, mas nunca consegue. Ele, né? Tá Palmeiras. sempre ali no meio, nos primeiros anos ali de Crefisa, enfim. Ele era dominante, não tinha competidor. Quando a gente começou a ter os competidores, o Palmeiras deu uma caída, mas não é uma caída, não diria que é uma caída negativa. Parou de fazer aquelas contratações malucas, de ter um elenco extremamente inchado. Então acho que ainda assim é positivo pro Palmeiras. Agora assim, falando do resultado, o Atlético é um time que estava engrenando. Até conseguiu ali um empate que foi muito bom contra o River Plate. Que eu sendo bem sincero, meu pai torce para o Atlético e eu não acreditava que eles iriam empatar o jogo. Eu achei que ia Levar o ser uma fumo. derrota. Exatamente. E assim, Uns contra o Palmeiras 3-0. o Rony, né, ex-Atlético, marcou 2 gols. Patrick de Paula, que é o cara aí que está se destacando bastante. Aí daria para dizer que pós Gabriel Jesus é um dos tops ali que surgiram de categoria de base do time. Mas assim, é aquele negócio. Também está nos 5 candidatos ao Campeonato Brasileiro. O time do Palmeiras é difícil de tirar dessa conta aí. O Palmeiras, ele é como você comentou, ele é um clube que a Crefisa, né, entrou com tudo no Palmeiras, né, e eu não sei, essa questão do estádio também, ele acabou sendo beneficiado com o Allianz Parque. E o Allianz Parque é um lugar que, não sei, você já teve a oportunidade de conhecer? Ainda não. É um lugar que não é só um estádio de futebol, né? É um lugar que tem várias coisas, tem shows, evento, você vê ali, né? O pessoal gosta de ir no Allianz Parque, né? Então, o Palmeiras acabou se beneficiando muito com isso, né? Além de virar a casa do Palmeiras, o estádio. E o Atlético Paranaense, por si só, né? Ele vem aí como eu falou, vem 2 anos seguidos de título, ficou um tempo ali na zona, começou a se melhorar no Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu sair ali da zona de rebaixamento, subiu no campeonato. E acabou levando a outro choque de realidade, tomou 3 do Palmeiras.
tinha Libertadores no fim de semana. Claro que eles devem estar priorizando o jogo da Libertadores. Eu acredito que o jogo agora, terça-feira, contra o River Plate lá em Buenos Aires, é um jogo extremamente decisivo para o Atlético. Porque o Atlético não vai entrar o jogo para perder. Eles querem, pelo mínimo, fazer um jogo honrado contra um clube da Argentina que é um dos melhores. Daria pra E a dizer gente que é o melhor da América na atualidade, né? Você acha que é o melhor, o River Plate Eu, da América? eu acredito que no momento, nesse momento, eu acredito que seja. E o Independente del Valle? Não, esse que é o Independente, ele é um time que joga muito bem. A gente tem alguns times. Tá tendo um crescimento legal de times na América. Então, assim, a gente teve o Flamengo, que cresceu muito nos últimos anos, que finalmente, tipo, como é que eu posso dizer, realmente apareceu pro futebol. A organização fora de campo do Flamengo começou a trazer resultado dentro de campo. Então, que foi ano passado. A Independente Del Valle, a gente tem aí o River Plate. Então, é um evento interessante, crescimento do futebol sul-americano. Bom, mas falando agora um pouco de Libertadores, se tivesse que apostar, eu apostaria ou no Santos, eu apostaria no Santos para ser campeão dessa Libertadores da América. Eu acho que os times brasileiros eles estão melhores do que os clubes argentinos esse ano. Não sei, o River Plate pode ser um time que surpreenda, claro, chega na final, ganha novamente, mas eu acho que o Santos é um time que para mim que vem se apresentando com o melhor. O Santos é uma questão que, assim, é um time que ele perde muito com a saída do Marinho. É, Já falou do próximo jogo, Santos 4-2 no Sport Raul, Recife. assim, o Santos ele tem uma. Não vou dizer que ele é dependente do Marinho, mas ele é um cara que faz muita diferença dentro de campo para o time do Santos. É, o jogo do time ele muda bastante, porque o Marinho, além de eficiência com bola no pé, ele consegue fazer bem o trabalho de centroavante, ajuda na armação, enfim, ele é o diferencial do time. Então, como você falou, para ele chegar bem na Libertadores, ele depende de que o Marinho também esteja bem. É, mas assim, cara, eu não sei, o futebol do Santos é um futebol, eu acho um futebol, cara, olha, tem muita chance de chegar lá na frente, cara, da Libertadores. Tá muito aberto ainda. Os times argentinos, eles também não voltaram a jogar recentemente, estão ainda com a competição Sim. Isso é verdade. Tem, Então, tem assim, isso também realmente, pra. o nivelamento ele ficou mais igual, a diferença não tá tão grande de um time para o outro, então realmente é bem possível mesmo, não duvidaria. E o Santos ele ganhou de 4-2 do Sport, né? O time do Sport eu não tenho muito o que falar, né? Eu não tô acompanhando muito o time. O time do Santos, como você comentou, né? Ele perde muito com a saída do Marinho, que é aquele mesmo que a gente, do meme, que todo mundo fala, né? Lá, que todo mundo conhece. E o time do Santos, cara, eu não sei, assim, eu vejo que o futebol do Santos é sempre um clube que ele não entra como um grande time que investe em jogadores, mas é sempre um time que traz um resultado ótimo, né? O Santos. Isso que é muito interessante do Santos, né? Tá sempre ele brigando na parte de cima. Dificilmente ele tem chegado nos últimos anos, mas tá sempre em chegada. Exatamente. E eu não sei, cara, mas eu não sei se isso vem de uma administração que seja boa. Os caras falam, não, vamos investir aqui, tal, porque você vê que ele derruba muito time, cara. O Santos derruba muito time que é gigante no futebol, que meteu 4 no Flamengo ano passado, eu lembro disso. Os cientistas que eu acompanho, eles têm muitas críticas à diretoria do Santos. Um negócio que eu acho que eu sempre vejo é que tem uns jogadores muito eficientes. Todo ano no time tem um cara que desequilibra o jogo. Como nesse ano está sendo o Marinho, enfim. Eu acredito que muito do sucesso do Santos é baseado nisso, que tem sempre um cara diferencial no time. E para fechar, Giovanni, esse último jogo, né? O Atlético Goianiense empatou em 0-0 com o Internacional. Nós não tivemos jogo do Flamengo essa rodada, né? Eu acho que ficou para o jogo do Flamengo, ele foi, deixa eu ver. Ainda falta o Vasco, né? O Vasco da Gama e Ceará e falta o Fluminense e Bragantino, e ainda falta o jogo do Flamengo também, que acho que não vai ser esse rodada 23 que a gente tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, deixa eu dar um.
qual vai ser o próximo jogo. Ainda tem alguns jogos ainda para acontecer nesse campeonato. Ainda tem o Vasco. O Vasco acho que não jogou. Mas vamos falar um pouco sobre o Atlético Goianiense Internacional. O Inter ele vem também, né, da saída de Paulo Guerreiro, né? Se revelou aí o grande Thiago Galhardo, que já foi também jogador do Coritiba. E o Atlético Goianiense, que é aquele time chato, né? Que todo mundo do campeonato, né, trava quando vai jogar com o Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense, desculpe. O Atlético Goianiense é um time que tá fazendo um campeonato bem digno, né? Quem lembra a história do Atlético Goianiense na primeira divisão ela é bem recente. A gente pode pegar, acho que o primeiro ano que eles disputaram foi em 2012, 2013, acho que foi algo do tipo. E eu acredito que essa de longe é a melhor temporada deles. Não é um time que tá lá para ser campeão, mas é da... não é um time que hoje eu iria apostar ele é candidato a rebaixamento. É um time que funciona bem na proposta dele. Então, cara, mas essa saída do treinador do Internacional fez com que o time decaísse, né, cara? E colocou o Abel Braga, que é um treinador que acho que já é um macaco velho já no Campeonato Brasileiro. O que acontece? O estilo da Abel Braga é um estilo que acabou, eu diria que, não vou dizer que tá morto, né? Só que não é um futebol que você pode contar para um time que está disputando o campeonato, né? Em plenas condições. Digamos, vamos botar aí que são os principais times do Brasil. Então, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro. Não é um estilo de jogo que é acreditado mais se é possível conseguir título. E também, assim, se a gente for pensar, cara, tem um tempinho que o Abel não tem um bom trabalho. Acho que, se eu não me engano, o último título dele foi com o Fluminense. Acho que tem uns 7 anos aí já. Então, depois disso, ele foi um dos técnicos que passou pelo Flamengo nesse elenco espetacular. E não deu certo. Sim, eu lembro. Não deu certo. Ele decaiu. Talvez a aposta foi errada. Talvez eles pudessem ter contratado aí o Thiago Nunes, talvez, com uma ideia mais próxima aí do que o Cudê aplicava, não sei, né? Eu vejo assim, cara, que os técnicos brasileiros, infelizmente, eles estão num patamar muito mais baixo do que os técnicos de outro país, técnicos estrangeiros. Taticamente, você vê, cara, você começa a ver o futebol, é diferente, eles são extremamente competitivos, não é aquele futebol que o cara entra lá já sabendo que vai perder, o cara não entra lá, vou retrancar aqui meu time porque o outro time é mais forte e vou jogar na base do contra-ataque, que é o que os times pequenos fazem, e aí pra uma estratégia. Que eu vejo isso até mesmo com esses técnicos da nova geração, talvez o Rogério Ceni seja um que destoa um pouquinho a variação tática. Tanto, por exemplo, eu posso pegar o Diniz como exemplo para isso. O São Paulo, ele joga do mesmo jeito contra o Goiás e contra o Flamengo, entende? Sim. Ele não é um time que muda tanto de um jogo para outro e assim, alguns outros times isso acontece, é um time bem diferente de um jogo para o outro, dependendo do adversário. Então, essa variação tática, que é algo necessário, eu não vejo acontecendo no Brasil, com tanta frequência, pelo menos. Eu não sei, cara, mas eu acho que não sei se vai ser uma questão de tempo, mas se os técnicos brasileiros não se reinventarem no futebol, a coisa vai ficar feia pra eles, né? O mercado vai começar a se querer só técnico estrangeiro. O que eu tô agora, né? Os técnicos portugueses estão chegando aí pra ficar. Mas é só que aquela coisa, né? Também tem aquela questão do patriotismo, né? Porque assim, eu vou falar, eu acho que não é questão de tempo até o Tite cair da seleção brasileira. O que você acha? Você acha que o Tite vai ficar na seleção brasileira? Eu acredito que pelo menos até a Copa ele fica. Não vejo ele saindo antes desse período. Eu acho que ele cai fora. Acho que vai ser um técnico estrangeiro que vai assumir a seleção brasileira, porque não tem, do jeito que a seleção está, né, muito, como é que se diz, europotizada, né, que eles colocam. Só jogador da Europa, os técnicos daqui não sei, cara. Eu acho que é muita.
Eles não conseguem trazer o futebol que eles jogam lá na Europa aqui pro Brasil. Tudo bem, o Neymar tá se superando, tal. Se vê que o Neymar ele mudou um pouco a postura dele, mas se vê que o próprio time da seleção brasileira não adianta a gente colocar lá eliminatórias, pô, vai jogar com o Peru, né, com essas seleções daqui, vai chegar numa Copa do Mundo pegar um time, uma seleção um pouco mais com futebol um pouco mais, né, mais forte, e a gente, né, você vai perder de novo. Vai ser aquela frustração, né, aquela coisa que porque a gente quer ganhar toda a Copa do Mundo, né? Sim, evidente. O brasileiro quer Agora, chegar. eu, É a nossa honra, cara, né? Que a gente fala futebol pra nós aqui é. Tudo bem, a gente tem países, por exemplo, você vai na Argentina também, os caras gostam de futebol pra caramba, só que a gente é. Tem 5 Copas do Mundo, né? A gente não. eu não vejo que, assim, pelo menos na parte da torcida, não veria com maus olhos uma contratação de um técnico estrangeiro para a seleção. Na parte da mídia, eu imagino que, né, ia ser um choque. Mas também não vou dizer que, pô, seria um negócio absurdo, porque, assim, com a saída do Tite, é difícil de se dizer, pô, quem que assumiria, né, de brasileiro. Quem que é o cara que fala assim, não, pô, aquele cara seria um ótimo treinador para a seleção. E o Renato Gaúcho, talvez? Não sei. Talvez, mas aí às vezes, pô, você olha assim, pô, será que ele seria. Será que ele conseguiria? Porque, como você falou, a seleção brasileira é praticamente um time europeu. Então será que assim, um Sim. dos métodos dele seriam Então, adequados? mas aí que entra aquela briga, tem aquela questão que o craque Neto sempre bate, né? Quando vai falar da CBF, ele sempre bate na tecla. A seleção brasileira teria questão, em vez de chamar jogadores da Europa, chamar jogadores do Campeonato Brasileiro, que podem jogar tanto mais, que em vez de convocar o Thiago Silva, convocar o Jeromel, por exemplo. Porque pelo menos quando esses lá os anos a bola, o Neto defende que a seleção precisa de mais jogadores do Campeonato Brasileiro, que tem qualidade de a gente ter uma seleção com muitos jogadores do Campeonato Brasileiro, né, jogando como titular e tal, né, e você vê ali que os caras, parece que da Europa ali, os caras não querem jogar pela seleção, né, que eles querem, mas a partir do momento que eles não querem se machucar, né, parece que eles entram no jogo para não se machucar. O que acontece? De uns tempos pra cá, a seleção brasileira vinha tendo pouca convocação nacional. Sim, bem pouca. Acho que a última Copa só teve uma, né? Do campo do Brasil, acho que só foi o Jeromel, né? Que foi pra. Só meu, pelo menos assim, de cabeça, eu só puxo ele mesmo. Mas assim, também tem outra questão, que o próprio brasileiro tá tendo muita resistência a essas convocações, porque quando o jogador é convocado para a seleção, muita gente reclama que desfalca o time em rodadas importantes, decisão de campeonato. E assim, eu não acredito que seja uma obrigação assim você falar, pô, o cara vai mudar. Se tirar o cara que tá jogando da Europa e trazer o que tá jogando no Brasil, eu não vejo a seleção mudar da água pro vinho. Talvez em alguns casos pontuais ali, mas de modo geral, eu acho que assim, a seleção ela pode ver sim ele tá mais aberta a essa convocação, mas não acho que seria uma solução para todos os problemas do time. Cara, a seleção brasileira é um caso à parte. E realmente, eu não sei, assim, dizer o que fazer com a seleção brasileira, né? E a gente também passou por uns períodos bem conturbados também na CBF, né? A gente teve aí muitos presidentes aí que foram, né, indiciados por corrupção, né, por lavagem de dinheiro em clube, né, lembra da CPI da Nike, né, passou Pois é. pela seleção brasileira. Então tem muita coisa na seleção brasileira, mas eu acredito que a convocação para a Copa do Mundo não seja uma convocação do técnico, e sim uma convocação praticamente comercial para a Copa do Mundo. Uh, Eu acredito que aqueles jogadores que o Tite convoca não sejam o que ele quer para a Copa, né? é difícil dizer esse tipo de coisa, porque assim, parece que sim, às vezes parece, mas se você for parar pra ver assim, vamos botar o caso assim, eu não vou falar do Neymar, porque assim, pra mim o cara que fala que o Neymar não devia estar na seleção, esse cara tá no mundo da lua. Sim, ele joga pra cá. O Neymar joga pra tá jogando, tá destruindo, né? Ele foi indicado a bola de ouro, ele tá destruindo, cara. O Neymar, Mesmo ele tá. na seleção, ele não tem alguém que possa pegar a vaga dele. E eu acredito que não vai aparecer nos próximos anos também.
Mas vamos pegar um outro caso, digamos ali o. O Vinícius Júnior, cara. O Vinícius Júnior é um forte candidato futuramente, eu acho. Exatamente, Vinícius a Júnior. gente pode usar o Vinícius Júnior como exemplo. Ah, digamos, como é que eu posso te dizer? Nessa questão assim de, convocação de famoso. O Felipe Coutinho, assim, não vinha tendo uma fase muito boa, né? Mas estava sendo convocado. Ele é um nome de peso, então assim, mesmo você como técnico também seria uma escolha difícil. Vamos, digamos, você vai tirar o Felipe Coutinho da seleção para bancar, vamos ver um cara aí que esteja jogando mais ou menos na mesma posição. Dudu. Não. Pode ser, exatamente. O Dudu teve um tempo que poderia ter jogado na seleção. É uma decisão que pra gente parece óbvia, mas quando você é o cara que vive de futebol, tipo, profissional, talvez não seja uma decisão tão fácil, porque assim, você vê o Coutinho jogando, você vê que ele é um atleta de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Então assim, mesmo com a fase ruim, você vetar pode ser complicado. Eu sempre entendi dessa forma, mas assim, tem alguns jogadores que aí é bancado assim pelo técnico mesmo. E aí são questões assim que a gente vai discutir por muito tempo ainda. Sim, sim. Em partes eu concordo com você, assim, cara, mas assim, Copa do Mundo sempre tem aquela contestação inclusive quando perde a Copa do Mundo, né? Sempre vai ter aquela contestação pô, o cara podia não ter levou esse, mas não levou esse. Pô, o cara, em vez de ter levado tal jogador, levou esse pé de rato, levou não sei quem, aí começa. Numa seleção que já teve o Tele Santana sendo considerado um técnico perdedor, é difícil a gente esperar algo diferente do clima da pós-Copa. Sim. Bom, mas é isso, né, nosso querido Giovanni? Acho que a gente já tá um bom tempo aqui falando de futebol, Então né? A galera tá. Não sei quando eu postar esse podcast, só falta já ter sido a próxima rodada. Eu tenho correr pra postar logo. Acho que na pelo.